falar. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que ocorre quando a precipitação da chuva apresenta elevado grau de acidez. Esse fenômeno foi descoberto por Angus Smith na Grã-Bretanha em meados de 1800, no período da Revolução Industrial. Eu sou o professor Oséias, professor de Química. Hoje estarei falando sobre chuva ácida e suas consequências. Se você é um amante da ciência, não saia daqui e fique ligado na Química. Então, para compreender melhor sobre chuva ácida, vamos falar sobre pH. O que é pH? pH significa potencial hidrogeniônico, é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, H+. Quanto maior a concentração de íons de hidrogênio, H+, menor é o pH de uma substância, mais ácida será a substância. pH é uma grandeza que indica a acidez, a neutralidade ou a alcalinidade de uma substância qualquer. A escala de pH varia de 0 a 14. Então vamos ver essa escala aí. O pH 7 é o pH neutro. De 0 a 7 ácido. Quanto mais próximo de 0, mais ácido será a substância. De 7 a 14, alcalino. Quanto mais próximo de 14, mais alcalino será a substância. Então, essa é a escala de pH. Os combustíveis, como a gasolina, óleo diesel, o carvão, o álcool, possuem o carbono em sua constituição. Ao ser queimado, o carbono reage com o oxigênio, produzindo-se o gás carbônico, de acordo com a equação, que é lançado para a atmosfera. Em locais não poluídos, a chuva é levemente ácida devido à presença de gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico reage com a água de chuva, produzindo então o ácido carbônico. O ácido carbônico ioniza parcialmente, ocorrendo a liberação de um íon hidrogênio, H+, ocorrendo uma redução no pH, cerca de 5,6, deixando a chuva levemente ácida. Uma chuva que tem como presença o ácido carbônico é uma chuva que não causa problemas ambientais, pois o ácido carbônico é um ácido fraco, apresenta um pH cerca de 5,6. Vamos ver chuva que tem a presença de ácido sulfúrico, que é um ácido forte. A chuva ácida apresenta um pH entre 4 e 2, que são valores extremamente ácidos. Os combustíveis fósseis, como óleo diesel utilizado nos veículos pesados, o carvão e o petróleo em usinas de energia, possui enxofre como impureza. E quando queimados, produz o dióxido de enxofre, SO2, que é venenoso. Acredita-se que cerca de 80% do dióxido de enxofre tenha como fonte a queima incompleta de combustíveis fósseis. Na natureza, o dióxido de enxofre pode ser liberado para a atmosfera a partir de erupções vulcânicas. Então vamos ver como é formado a chuva pela presença do ácido sulfúrico. O enxofre, que está presente como impureza nos combustíveis fósseis, ao sofrer a combustão, a queima, ele vai reagir com o oxigênio, O2, vai produzir o dióxido de enxofre, que vai ser lançado para a atmosfera, reagindo com o oxigênio e produzir o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, ao entrar em contato com a água de chuva, reage
produzindo o ácido sulfúrico H2SO4, que é um ácido forte que causa sérios problemas ambientais. Então vamos falar sobre a chuva ácida com a presença de ácido nítrico. A reação entre o nitrogênio e o oxigênio na atmosfera é difícil para ocorrer. Já durante a queima de combustível no motor do carro ou em fornos industriais, em elevadas temperaturas, pois é preciso de uma grande quantidade de energia para essa reação ocorrer. O nitrogênio reage com o oxigênio, produzindo o monóxido de nitrogênio. O monóxido de nitrogênio, ao ser lançado para a atmosfera, vai reagir com o oxigênio, produzindo o dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio, ao reagir com a água de chuva, ele produz o ácido nitroso e o ácido nítrico. O ácido nítrico é um ácido forte, ele vai precipitar na forma de chuva e vai produzir grandes problemas ambientais. Essa chuva pode ocorrer de forma natural, num dia chuvoso com relâmpago. O nitrogênio vai reagir com o oxigênio, pois o relâmpago vai fornecer uma grande quantidade de energia, fazendo com que essa reação ocorra naturalmente. Vai produzir o monóxido de nitrogênio, que vai ficar na atmosfera, reagir com mais oxigênio, produzindo o dióxido de nitrogênio, que vai reagir com a água de chuva, produzindo ácido nítrico, que vai precipitar na forma de chuva. Por ser em quantidade muito pequena, essa chuva de forma natural não provoca transtorno ambiental. A chuva ácida precipita-se segundo a direção do vento, em um local distante da fonte de poluentes primários, como o dióxido de enxofre, o monóxido de nitrogênio. O ácido sulfúrico e o ácido nítrico são gerados durante o transporte de massa de ar que contém os poluentes. Quando uma indústria emite gases e material particulado para a atmosfera, a fumaça viaja pelo ar. Desta forma, quando chover, esses contaminantes poderão ser depositados longe das fontes emissoras. Por exemplo, a maior parte da chuva ácida que cai sobre a Noruega, Suécia, Holanda é originada dos óxidos de enxofre e nitrogênio emitido em outros países europeus. As principais consequências da chuva ácida são aumento da acidez da água dos lagos e dos rios, provocando a mortandade dos peixes e das plantas aquáticas. A contaminação do solo pode provocar a contaminação das águas subterrâneas. As plantações são prejudicadas devido ao excesso de acidez que altera a composição química do solo, liberando cátions como a Al3+, alumínio, prejudicando seu crescimento e ficam também suscetíveis à ocorrência de pragas e doenças. A acidez provoca a destruição das folhas e dos galhos das árvores, o surgimento de doenças respiratórias devido ao acúmulo de dióxido de enxofre no organismo, prejudicando a saúde dos seres humanos e dos animais. A chuva ácida pode provocar a corrosão de monumentos artísticos e históricos instalados ao ar livre, principalmente aqueles feitos em mármores e pedra-sabão. E provoca também a corrosão de estruturas metálicas de edificações residenciais e públicas. O que fazer para conter a chuva ácida? Diminuir ou até abandonar a utilização de combustíveis fósseis,
dando ênfase à energia eólica ou energia solar. Agora vamos para uma questão do Enem de 2017. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, os poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e água da atmosfera, conforme as equações químicas. Equação 1. Nós temos o dióxido de enxofre, que está reagindo com o oxigênio da atmosfera e produzindo o trióxido de enxofre, o SO3. Equação 2. Nós temos o SO3, que é o trióxido de enxofre, reagindo com água de chuva, produzindo o ácido sulfúrico, H2SO4. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desses poluentes intensifica o... Letra A, formação de chuva ácida. Letra B, surgimento de ilhas de calor. C, redução da camada de ozônio. D, ocorrência de inversão térmica. E, emissão de gases de efeito estufa. Então vamos lá. Os combustíveis fósseis, como o carvão e os derivados do petróleo, como o óleo diesel e a gasolina, têm como impureza o enxofre. Quando ocorre a queima desses combustíveis, quando ocorre a sua combustão, ele vai reagir com o oxigênio, o enxofre, que está como impureza, produzindo o dióxido de enxofre, que vai ser lançado para a atmosfera, entrar em contato com o oxigênio da atmosfera e transformar em trióxido de enxofre, o SO3. Esse SO3, que é o trióxido de enxofre, ao entrar em contato, entrou em contato com a água de chuva, ele transforma em um ácido forte, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que vai precipitar na forma de chuva e causar grandes danos ambientais. Então, essas duas equações aí estão representando a formação de uma chuva ácida. Portanto, a alternativa que está correta é a alternativa A. Então chegamos ao final. Espero ter contribuído para a sua conscientização e compreensão sobre o fenômeno da chuva ácida. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê o like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com os amigos. Muito obrigado e fiquem ligados na Química.